Introdução. Você já imaginou entrar no mundo dos sonhos e poder explorá-los como se fossem um universo paralelo? E se, além disso, fosse possível invadir os sonhos de outras pessoas, descobrir seus segredos e até manipular a realidade? Silver, o livro dos sonhos, mergulha exatamente nessa temática, misturando mistério, fantasia e terror psicológico. Neste vídeo vamos explorar Silver em detalhes, desde sua narrativa intrigante até suas conexões com temas como sonhos lúcidos, viagens astrais e o lado oculto do subconsciente. Prepare-se para uma jornada pelo mundo dos sonhos e dos pesadelos. Sinopse completa, alerta de spoilers. Liv Silver é uma jovem acostumada a uma vida de constantes mudanças. Sua mãe está sempre obrigando Liv e sua irmã mais nova, Mia, a se mudarem de cidade repetidamente. Dessa vez, elas desembarcam em Londres, onde sua mãe planeja começar uma nova vida. Com essa mudança, Liv e Mia são forçadas a se adaptar a uma nova casa, um novo colégio e, acima de tudo, uma nova família. No entanto, algo estranho acontece logo nos primeiros dias. Liv começa a ter sonhos extremamente vívidos, onde caminha por um corredor interminável repleto de portas. Ela percebe que cada porta leva aos sonhos de alguém e, de alguma forma, ela é capaz de atravessá-las. Isso se torna ainda mais intrigante quando Liv descobre que não está sozinha nesse mundo onírico. Entre os estudantes de sua nova escola, há um grupo seleto de jovens que compartilha a mesma habilidade de viajar pelos sonhos. Esse grupo é formado por Grayson, seu novo meio-irmão, e seus amigos Henry, Jasper e Arthur. Eles fazem parte de um ritual secreto que lhes permite não apenas entrar nos sonhos uns dos outros, mas também nos sonhos de qualquer pessoa, desde que possuam um objeto pertencente a ela. Esse ritual está ligado a um misterioso livro conhecido como o Livro dos Sonhos, que contém instruções sobre como controlar os sonhos e até mesmo transformar desejos em realidade. A princípio, Liv não entende como pode ter acesso a esse mundo dos sonhos, já que nunca participou dos rituais. Mas ela descobre que possui uma habilidade inata para os sonhos lúcidos, o que a torna especial dentro do grupo. Sua iniciação acontece por acaso. Ao vestir o moletom de Grayson, ela involuntariamente entra no sonho dele e descobre sobre o ritual secreto. Curiosa, decide investigar mais a fundo, especialmente quando descobre que o grupo costumava ter outra integrante, Annabelle, que desapareceu misteriosamente. O objetivo do grupo é realizar um ritual final, que lhes permitirá ter um desejo concedido. Cada um deles tem um sonho específico, mas há um problema: o ritual também tem um preço. Ao realizar o desejo, eles descobrem que o maior pesadelo de cada um também se torna realidade no mundo físico. A partir desse ponto, os sonhos se tornam cada vez mais perigosos. Os pesadelos dos membros do grupo começam a se materializar. Jasper sofre uma lesão que o impede de jogar basquete. Grayson, ao alcançar seu objetivo de se tornar presidente da escola, passa pela humilhação pública de ter sua calça arrancada no meio de um discurso, um pesadelo recorrente dele. Mas o pior está por vir. O pesadelo de Arthur seria a morte de sua prima, o que acaba acontecendo. Liv descobre que existe uma página faltante no livro, que contém uma informação crucial: como acabar com o ciclo de sonhos e pesadelos. Ela vê ainda no livro que o ritual não apenas concede desejos e traz pesadelos à realidade, mas se realizado um sacrifício da mulher do grupo, chamada de donzela, eles poderiam viver nos sonhos para sempre. É então que o verdadeiro perigo se revela. Annabelle, a antiga integrante do grupo, retorna com intenções duvidosas. Internada em uma instituição psiquiátrica, ela parece ter perdido a linha entre sonho e realidade. Agora quer convencer Liv que a página faltante no livro estaria com Arthur, escondida em um barco em seus sonhos. Assim, ela precisaria entrar no sonho de Arthur, onde ele supostamente escondeu a página perdida. Ao encontrar a página, Liv descobre que a única maneira de interromper a sequência de pesadelos é destruindo o livro dos sonhos dentro do próprio mundo onírico. No clímax do filme, Liv confronta Annabelle, a verdadeira vilã, no mundo dos sonhos, em um cenário que remete ao seu trauma de infância, um lago congelado. Durante a luta, ambas caem no gelo e Liv se vê revivendo o cenário da morte de seu pai. Com o último esforço, ela destrói o livro dentro do sonho, fazendo com que tudo colapse ao seu redor. Quando desperta, tudo parece ter voltado ao normal. Os pesadelos desapareceram, e as tragédias que aconteceram no mundo físico, como a morte de Perséfone, a prima de Arthur, por overdose e a lesão de Jasper, foram magicamente apagadas da realidade. No entanto, Liv percebe algo estranho. No final do filme, ela observa uma porta que poderia ser novamente do corredor dos sonhos.
O filme termina de maneira ambígua, deixando várias questões em aberto. O ritual foi realmente interrompido? O livro dos sonhos foi destruído ou apenas transformado? E mais importante, Liv realmente acordou, ou ainda está presa em um sonho? Reflexões e teorias. O mundo dos sonhos, viagem astral ou criação coletiva? Uma das ideias mais intrigantes do filme é o funcionamento do corredor dos sonhos, um espaço onde cada porta representa o subconsciente de uma pessoa. Mas isso levanta um questionamento: esses sonhos são apenas manifestações da mente ou fazem parte de um plano astral maior? O fato de Liv conseguir acessar os sonhos sem precisar dos rituais sugere que há algo mais profundo em sua conexão com esse universo. Isso pode indicar que o mundo dos sonhos não é apenas mental, mas sim um espaço coletivo, algo semelhante ao conceito de viagem astral. Se essa teoria for verdadeira, então os personagens não estão apenas manipulando seus próprios sonhos, mas acessando uma dimensão alternativa, onde os pensamentos e medos das pessoas se manifestam de maneira tangível. Isso explicaria por que os pesadelos começam a se tornar realidade, pois o que acontece nesse espaço pode reverberar no mundo físico. O ritual: simples magia ou pacto com algo maior? Desde o início, fica claro que o grupo de sonhadores não apenas explora sonhos, mas participa de rituais antigos ligados ao misterioso livro dos sonhos. A promessa de que um desejo pode ser concedido em troca de um sacrifício sugere que há algo mais sombrio acontecendo. Isso levanta uma questão importante. O ritual é apenas uma forma de manipulação dos sonhos ou um pacto com alguma entidade desconhecida? A teoria mais assustadora é que o livro dos sonhos pode estar conectado a uma entidade ou demônio que se alimenta da energia dos sonhadores. Quando alguém realiza um desejo, ele paga o preço com seu maior pesadelo. Isso significa que a entidade responsável pelo livro pode estar absorvendo a energia emocional gerada pelo medo extremo. Isso também explicaria o comportamento de Annabelle. Após passar tanto tempo nos sonhos, ela parece perder a noção da realidade e se torna uma espécie de serva dessa força oculta, tentando completar o ritual a qualquer custo. Será que o verdadeiro propósito do livro sempre foi atrair jovens sonhadores para transformá-los em peças de um jogo maior? Vestindo o arquétipo: como fantasias podem atrair energias e influenciar a realidade. No mundo dos sonhos e da simbologia oculta, há uma teoria interessante de que ao nos fantasiarmos de algo, estamos, de certa forma, atraindo a essência dessa representação para nossas vidas. No filme Silver, o livro dos sonhos, um dos personagens aparece com o rosto pintado de branco, algo que remete tanto a palhaços quanto ao icônico personagem o Corvo. Mas será que isso foi apenas uma escolha estética ou existe um significado mais profundo? Em diversas culturas e rituais esotéricos, a maquiagem facial e as máscaras são usadas para incorporar arquétipos, abrindo portas para energias que podem influenciar quem as usa. Se aplicarmos essa ideia ao filme, podemos interpretar que ao assumir a aparência de um arquétipo sombrio, o personagem pode estar canalizando a energia do caos, da dualidade e da transformação. Palhaços, por exemplo, são tradicionalmente figuras ambíguas, tanto cômicas quanto aterrorizantes, representando o desconhecido e o imprevisível. Já o corvo, nas histórias clássicas e no cinema, simboliza vingança, morte e renascimento. No contexto do mundo dos sonhos, essa escolha visual pode indicar que o personagem não apenas veste um disfarce, mas está, inconscientemente, convidando essas forças a fazerem parte de sua jornada, tornando-se um reflexo do que ele pode vir a ser ou do que teme se tornar. O poder oculto dos objetos, como pertences pessoais, podem ser usados em rituais e manipulações. Em muitas tradições ocultistas e rituais de magia, acredita-se que para influenciar ou prejudicar uma pessoa à distância, é essencial possuir algo que pertença a ela. Seja um fio de cabelo, uma peça de roupa ou até mesmo um objeto pessoal carregado com sua energia. Esse conceito aparece em diversas culturas e práticas, como na feitiçaria medieval, no vodu e até em crenças populares sobre simpatias e maldições. No filme Silver, o livro dos sonhos, vemos essa mesma lógica sendo aplicada. Para entrar nos sonhos de alguém, os personagens precisam possuir um objeto pertencente à vítima, o que sugere que a conexão entre o mundo físico e o onírico não se dá apenas pela vontade, mas pela ancoragem de uma essência material. Curiosamente, esse conceito também é explorado em O Bebê de Rosemary, onde os cultistas utilizam pertences dos personagens que eles querem prejudicar para exercer controle sobre suas vidas e enfraquecê-los. O roubo de seus objetos e a manipulação de tudo ao seu redor servem para garantir que eles estejam sob a influência do ritual, mesmo sem seu conhecimento.
Essa semelhança entre os dois filmes reforça a ideia de que a posse de um objeto pessoal cria um vínculo invisível entre o alvo e quem o manipula, permitindo que forças ocultas, sejam elas místicas ou psicológicas, ajam sobre a vítima sem que ela perceba. Esse detalhe não apenas adiciona profundidade à narrativa de ambos os filmes, mas também levanta uma reflexão perturbadora. Será que no nosso mundo, esses vínculos ocultos também podem estar em ação sem que percebamos? Falando com os mortos, o perigo de romper a barreira entre vida e morte no cinema. A busca por contato com os mortos é um tema recorrente no cinema e quase sempre acaba levando os personagens a consequências inesperadas e perturbadoras. Em Silver, o livro dos sonhos, Liv deseja ver o pai falecido mais uma vez, mas sua vontade acaba envolvendo em um mundo de rituais perigosos e eventos que fogem ao seu controle. Esse padrão se repete em diversos filmes de terror e fantasia, onde personagens que tentam se comunicar com entes queridos falecidos acabam abrindo portas para algo muito maior, e geralmente mais sombrio do que imaginavam. Isso acontece porque no universo da ficção, e até mesmo em algumas crenças espirituais, a barreira entre os vivos e os mortos não pode ser rompida sem consequências. O que esses filmes sugerem é que o desejo de reviver o passado pode nos prender a forças desconhecidas, muitas vezes ligadas ao medo, ao luto e ao desconhecido, e que a tentativa de interagir com o mundo além da morte leva à perda do controle da própria realidade. No caso de Silver, a ilusão de que os sonhos podem trazer de volta alguém que partiu esconde um perigo maior. O que está sendo invocado pode não ser exatamente aquilo que se espera. O filme, assim como outros da mesma temática, nos alerta sobre os riscos de não deixar o passado ir e do perigo de cruzar limites que talvez devessem permanecer intactos. O final, Liv realmente acordou? A maior questão deixada pelo filme é se Liv realmente acordou no final ou se ainda está presa em um sonho. Após destruir o livro dentro do mundo dos sonhos, Liv desperta no mundo real, mas percebe que as tragédias foram apagadas, como se nunca tivessem acontecido. Perséfone, que morreu de overdose, está viva. Jasper não sofreu a lesão que deveria impedi-lo de jogar basquete. Grayson nunca passou pela humilhação pública de ficar nu no palco. Isso sugere que, de alguma forma, a realidade foi reescrita. Mas quem poderia ter o poder de fazer isso? Há duas possibilidades principais. Liv ainda está presa em um sonho e não percebeu. Se considerarmos que o livro dos sonhos nunca foi completamente destruído, então Liv pode ter caído em uma ilusão dentro de um sonho, acreditando que voltou à realidade. Isso explicaria o fato de ela encontrar uma nova porta no corredor dos sonhos no final do filme, algo que não deveria existir. A entidade por trás do livro continua manipulando os acontecimentos. Se o livro realmente tem uma conexão com uma força maior, talvez ele tenha permitido que os personagens voltassem à normalidade, mas ao custo de algo que ainda não foi revelado. Ou seja, eles podem ter pago um preço ainda maior do que imaginam. Seja qual for a resposta, o filme deixa claro que o ciclo ainda não foi encerrado. E se realmente houver uma continuação, ela pode explorar exatamente essa dúvida. O que aconteceu depois da destruição do livro e qual será o verdadeiro impacto disso na vida de Liv? Conclusão. Silver, o livro dos sonhos nos leva a uma jornada fascinante pelo mundo dos sonhos lúcidos, desejos ocultos e o perigo de brincar com o desconhecido. A história nos mostra que por trás da promessa de controlar os sonhos, há sempre um preço a ser pago, e muitas vezes, ele vem na forma de pesadelos que se tornam reais. Seja uma alegoria sobre o luto e a busca por respostas, seja um thriller psicológico que sugere que Liv pode nunca ter realmente acordado. Silver deixa mais perguntas do que respostas. Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando nosso canal para mais análises e teorias sobre o oculto e o inexplicável. Até a próxima!